Olá, meu nome é Lotsa Schmidt, essa é a minha irmã Calico. Olá, E esse é mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Nesse vídeo, a gente vai fazer a interpretação de um sonho que um seguidor mandou pra gente. bom, a pessoa que mandou o sonho se chama Victor. Sonhei que ao subir as escadas de entrada da minha casa, eu encontrava um priminho do meu namorado, que tem uns 6 anos. Adoro ele, muito fofo, e ele sempre que me vê fica alegre. Ele estava parado tomando sol. De repente, eu via na entrada da casa uma tia minha que eu não vejo faz anos e anos. Mas ela não olhava para mim, estava apenas ajeitando as roupas no varal. Ela estava na sacada da casa em frente. Continuei subindo as escadas e encontro a filha dessa minha tia, fazendo um miojo para ela, com uma touca de cabelo cheia de creme na cabeça. Perguntei para ela se o miojo era para ela ou para esse meu priminho, e com o dedo apontado para ela, respondeu a mim. Passei pela sala, encontrei minha cunhada deitada assistindo TV. Falou comigo, nem respondi. Fui para o meu quarto e vi meu namorado todo feliz, dizendo que ia sair 3 dias para ficar com a filha de uma amiga nossa, no Paraná, fazendo companhia, pois ela estava de cama, deu uma recém-cirurgia e não tinha ninguém para ficar com ela. Achei estranho. Comecei a questioná-lo. O porquê? Qual a necessidade daquilo? Se não tinha uma outra pessoa. Comecei a ficar nervoso, gaguejando e acordei. Aqueles sonhos pelo jeito que a gente acorda, né? Revoltado já. Isso, já nervoso, já estressado. Acorda, já continua gritando com a outra pessoa. Nem dorme nunca mais. Isso. Acordou, ainda faltava 5 horas para ir trabalhar, mas não consegue mais dormir. Obrigada por ter mandado o sonho aqui. Agradecemos. Espero que você goste da interpretação, né? Né? Eu vou te marcar, você pediu para marcar, mas quem não pediu a gente não vai marcar, não tem problema, né? Se a pessoa quer ser anônima. Então, quando a gente interpreta sonhos, eu sempre vou falar então do significado dos símbolos do sonho. No caso, esse sonho, o elemento são pessoas, pessoas que tem na vida. É importante falar, deixar bem claro, que quando a gente sonha com uma pessoa, não é a pessoa real. Então, muita gente acaba sonhando, briguei com fulano, ou às vezes fulano morreu, né, no sonho, e aí começa a ficar desesperada, dizendo, tô vendo o futuro, que talvez tenha gente que vê o futuro, mas eu acho que a maior parte das pessoas não vê o futuro. Então, quando você vê fulano morrer no sonho, não é fulano real, é uma representação da nossa psique, então uma parte nossa que você identifica com fulano, com ciclano, com beltrano. Então, se, por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito controladora, quando eu vou sonhar com uma parte minha que é muito controladora, a minha psique pode usar a figura da minha mãe, porque é uma pessoa que eu associo com controle. Então, uma pessoa, assim, meu tio é muito rebelde. Então, quando eu vou falar, sonhar com a minha vontade, ser rebelde, fazer minha própria vontade, vai aparecer meu tio, por quê? Porque ele é uma pessoa que eu associo, quando eu penso, às vezes nem tem a ver com o que a pessoa é de verdade, o cara não era rebelde, mas quando eu penso nele, eu associo com essas coisas. Então tem muito a ver com a nossa visão pessoal acerca dessas Quando pessoas. você sonha com símbolos. Às Uhum. vezes símbolos que são conhecidos, né, universalmente, às vezes Sim. o lobo, a águia, mas também seus símbolos pessoais. Isso. E aí as pessoas se tornam seus símbolos pessoais. Então é importante a gente pensar o que essas pessoas significam para você. E é por isso que eu ponho lá, peço para você preencher com o que essas pessoas significam para você. E aí o que ele coloca que são pessoas com que tinha então uma relação muito boa, mas que acabou se afastando. Então é como se representasse forças, características suas, verdadeiras suas, mas com que você meio que se desconectou e que você precisa se reconectar. A tia estava cuidando do lar, né? Uhum, pode Pode ser? estar
sei lá, relacionado com alguma força dessa, não de Uhum. necessariamente ser dona de casa, né? Isso. Mas de cuidar do lar, mesmo que seja o seu lar interno. Como eu falei, eu acho que é importante que ele pense, então, como que, exatamente que características ele associa com cada uma dessas pessoas. Mas o que a gente pode falar é, por exemplo, ela está cuidando do lar, a criança, né? O priminho é uma criança, às vezes está falando, é aquela coisa, tipo, meio que conectar com a sua criança interior, de voltar a fazer suas vontades, de se ligar com essa Sim. inocência. E a prima, ela estava cuidando de si mesma, porque ela estava, né, com o troço na cabeça, cuidando do cabelo, Cabelo, e sim. ela estava fazendo uma comida, então ela estava fazendo um alimento que ele pergunta para quem é, e ela fala para si mesma. Então é como se você estivesse falando de alimentar a si mesmo. Sim. Parece que esse sonho está encontrando como se ele encontrasse, então, coisas importantes que você precisa lembrar. Então, lembrar de cuidar, de voltar a essas Fazer as coisas suas importantes. vontades, claro. E isso, coisas importantes para você A mesmo. vida, né, vai além do só a gente trabalhar e ter Isso. responsabilidade. A gente precisa ter prazeres, alegrias. E parece estar um pouco de lado, porque ele vai, no sonho, ele vai então sempre entrando dentro da casa, que Sim. pelo que me fala é a casa onde está morando. Então, quando a gente sonha com a casa onde a gente está no momento, geralmente está associado ao seu momento atual da sua vida. Se é uma casa do seu passado, tipo, minha casa da infância, está associada então a questões do passado que já aconteceram. Se é uma casa totalmente diferente, ou caso de uma pessoa, está associado àquilo que você liga com aquela pessoa. Mas quando é a casa atual, está ligado com o seu momento atual. E todas essas pessoas que têm parece estar passando uma mensagem positiva, que você precisa se reconectar com isso, estão meio que fora da casa. Então elas estão sempre no começo, ainda parece que está dizendo que nesse momento atual você está de fato desconectado disso. Essas Uhum. pessoas nem puderam entrar. E dentro não, dentro está cheio de conflito. Porque encontra quem que era? A cunhada, né? Cunhada. Encontra a cunhada, que ele disse pra gente que é uma pessoa que tem uma relação difícil com ela. Família é complicado, A né? família é complicada, Então a tem gente gente que a não gente não gosta de gosta. todo mundo da nossa família. Então, aí entra e aí começa. Tem a pessoa que tem uma relação complicada e a pessoa com quem ele gosta, né, que é o namorado, mas eles começam a ter uma briga. Uhum. Aí parece que essas segundas situações estão mais ligadas com meio que você está vivenciando no momento. Aí eu acho que tem um significado duplo. Ao mesmo tempo, essas situações atuais, então de conflitos, seja com pessoas que você estão invadindo seu espaço pessoal, porque apesar de se a casa é sua ou não, meio que é a sua casa, é a sua vida, representando simbolicamente a sua vida. E a sua vida tem pessoas que estão invadindo, que é a cunhada. E mesmo as pessoas com que você gosta, tá tendo conflito, você tá tendo dificuldade de lidar, de relaxar Uhum. meio que na sua própria vida, na sua própria pele. E aí parece que essas situações de conflito não dão espaço, elas matam aquilo que é as coisas boas. Que as pessoas que estão representando essas coisas boas nem podem entrar. Então, ao mesmo tempo, parece que isso não está dando espaço para as coisas boas, todo esse conflito, essa desconfiança, essa energia na sua vida está matando isso. E ao mesmo tempo, se você der espaço para isso, talvez seja a resposta para melhorar a sua vida. Uhum. Tá dizendo, olha, a sua vida não tem espaço para isso. Isso está te fazendo muito mal. Se você conseguir começar a abrir espaço para isso, então cuidar de si mesmo, a cuidar da sua casa, a tipo, respeitar suas vontades, seus desejos, que talvez seja o que o priminho está dizendo. Então, É engraçado que tudo bem que no sonho, né, ele ia cuidar de uma pessoa, uhum, né? Mas o namorado dele estava feliz que ia viajar, sim, mesmo que fosse para cuidar de alguém que eu não acho que seja uma coisa muito agradável, mas ele estava feliz que ele ia ter uhum, uma viagem. E ele fica irritado com aquilo. O outro tá sim, lá, tá aproveitando que ele vai ter uma viagem, vai ter uma oportunidade de fazer uhum, coisas diferentes. E ele não, porque às vezes naquele momento ele também não tá se permitindo. Ele exatamente. só enxerga as coisas Com desconfiança. com desconfiança. Parece uma situação que passa muito, ele mesmo coloca nesse conflito, talvez seja isso, você não está conseguindo confiar, tá tão difícil
que você fica desconfiado de qualquer mudança. Parece que está muito sobrecarregado, seja pelas Isso. questões pessoais, não sei, trabalho, às vezes pela questão financeira, Uhum. um monte de problema na cabeça e você não consegue relaxar e Isso. aproveitar. Mesmo que fosse um miojo, a menina estava ali aproveitando a Exatamente. Porque oportunidade é de se um miojo. nutrir. Talvez no começo você só consiga fazer um miojo, não um grande jantar. Mas ela estava meio que o sinal que ela tá dando é, faz um miojo pra si. Faça um miojo, Simbólico. aproveita, se É, alimenta. faça miojo simbólico para si mesmo. Pronto, apareceu, tá bom? Tá muito, a sua psique tá se sentindo sobrecarregada, tá difícil. E ela meio que tá te sinalizando que, ó, precisa de um alívio. E para você aliviar, começa a dar um pouco mais de espaço para si mesmo. Tipo, dá um respiro disso. Tá, talvez não mude a sua situação à É. sua volta, mas dá para você ter um momento ali para falar o que você quer, para fazer o que você quer, para tipo, se sentir bem com você mesmo. É aquelas coisas, não, mas faz um escalda-pé, faz uma Isso, meditação ou assiste uma série, um filme. Ah, não isso, consegui terminar o episódio, mas você conseguiu assistir 20 minutos, você teve aqueles exatamente. 20 minutos para você, fecha a porta do banheiro, chora sozinho um instante, faz bem. Ou eu, como falou no sonho, tipo, ignore isso. Não precisa talvez se preocupar tanto com algumas coisas. Tá fora do seu controle. A gente não precisa se preocupar se o namorado, no sonho, né? Não que ele vai de verdade, ia lá viajar pra não sei onde. Tipo, será que é um problema tão Aproveita, grande? ele foi viajar e esses 3 dias você vai ter pra você fazer o que você quiser, comer o que você quiser. O namorado não vai estar lá, vão ser só pra você. Parece que tá querendo dizer, ó, tá na hora de você começar a pensar um pouco em você mesmo, porque senão você não vai aguentar. Vai ficar muito, muito mais pesado, né? Como se sua psique estivesse sinalizando. Olha, precisa que você comece a cuidar de você mesmo, porque senão você vai ter um piripaque. São os momentos de autocuidado que acabam te salvando, né? Te Sim. ajudando a suportar situações, passar por situações que estão muito difíceis. Então é isso. Espero que Victor tenha gostado da interpretação. Pode colocar aí Foi um nos like, comentários. Victor. Se você acha que não, se você acha que é alguma outra coisa, põe aí pra gente. Qualquer coisa, às vezes, de acordo com o feedback, a gente faz outro vídeo, né? Ou manda uma mensagem no privado, Isso, se se preferir, preferir. manda uma mensagem pra mim no privado, pra gente conversar sobre isso. E se você quiser que seu sonho seja interpretado, manda pra gente Uhum. no site, né? Tem o Isso, link lá. vou sempre deixar aí na descrição. É só entrar nesse site. Tá lá o link já na entrada do site, você põe enviar um sonho. E aí você já vai poder preencher aí com o seu sonho, com os detalhes, informações que ajudam, né? Porque, principalmente nesse tipo de sonho em que tem as pessoas, se eu não sei qual é o significado dessas pessoas para você, fica difícil. Não só as pessoas ou os Mas animais, os lugares lugares. também têm significados. Sim. E às vezes objetos, tem um objeto, qualquer coisa que tenha algum significado, esse pareceu um sapato, mas era um sapato que meu pai usava e tal, tal, tal. Então, qualquer objeto, você explica o significado que tem esse objeto para você, se é a história do objeto, da casa, do lugar, porque é isso que vai determinar para a gente poder dizer para você o significado. Então é isso aí, obrigada por ter assistido esse vídeo, dê um like, siga a gente aí para ver mais vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!